Fala galera, ouvintes do nosso Torta de Climão, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio sobre nosso Torta de Climão. Aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre assuntos relacionados a meio ambiente, justiça social, sustentabilidade, mas do nosso jeito. E essa semana, nossos irmãos argentinos elegeram a extrema-direita como presidente. Mas eu nem vou comentar isso, bora! Coloca aí na tela a equipe e a charge da nossa querida Mônica abraçando a Mafalda. Sabe por quê? Vai passar. O que não passa é o tema que a gente tem que trabalhar hoje, um tema muito importante que a gente veio discutir no nosso Torta de Climão hoje, que é o nosso episódio sobre consciência negra. Tá bom? E para você que está se perguntando um pouquinho, cadê o Luciano? Cadê a Mariana? Então, gente, a gente empreteceu o nosso querido Torta de Climão para discutir um pouquinho sobre esse tema que é tão necessário. Eu sou Bruno Santos, sou professor, supervisor de ensino, especialista em política pública e educação e também sou secretário estadual aqui em São Paulo, do PV Diversidade. Mas aqui com a gente tem ela, nossa querida Iris Amâncio. A Iris, ela é professora, escritora. Em seu pós-doutorado, ela desenvolveu uma pesquisa sobre o ensino de literaturas africanas, além de integrar diversas iniciativas científicas, socioculturais e políticas no Brasil e no exterior. E sabe o que é melhor de tudo? Ela também é do Partido Verde. Boa noite, Iris. É um prazer ter você aqui com a gente nessa noite. Boa noite, Bruno. Um prazer enorme mesmo, né? Principalmente porque se trata de torta e de climão, né? Que climão! Maravilha, Iris. E para a gente começar um pouquinho aqui no nosso bate-papo, a gente queria falar um pouquinho sobre racismo. Para começar, acho que em linhas gerais, a gente pode colocar o racismo como uma discriminação, um preconceito, uma segregação baseada em características raciais, muitas vezes associada à crença de superioridade de uma raça sobre a outra. Mas não dá para a gente limitar o racismo só a isso, não é mesmo? Sim. Na verdade, o racismo é isso tudo junto, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode também ter outros entendimentos do que seja o racismo em si, né? É, na verdade, fruto de um entendimento humano, né? Dentro dessa perspectiva de que não é possível haver convivência entre seres humanos que sejam considerados diferentes a partir de uma perspectiva chamada ou considerada racial. Tá? Então, o que é fundamental no entendimento, né, dessa lógica do racismo é o fato de ele, primeiro, negar. Tá? O racismo impede. Isso aqui é da natureza dele. Né? O racismo nega que o outro ser humano, pelo fato de ser, né, de um outro pertencimento racial, que a gente já está numa questão sociológica, né, mas o fato de o outro ser de diferente pertencimento racial, isso já é suficiente para que ele seja negado. E ele é negado naquilo que é o mais natural e o crucial em qualquer pessoa, que é o seu ser. O ser, a condição de ser, essa condição ontológica nossa de ser humano, de ser um sapiens sapiens. Então, isso é o mais cruel, o mais perverso, a meu ver, em termos da lógica, dos pilares, da natureza e do funcionamento do racismo. Tá? Então, por causa desse fundamento que é o da negação, né, isso já fica posto no imaginário geral. Né? E por causa disso, que foi naturalizado nas nossas mentes, então, às vezes, o racismo parece que é apenas um preconceito, tá? Porque quando você tem preconceitos, você pode ter em relação a uma série de situações, certo? Porque é uma noção pré-concebida. Porém, se a gente pensar bem, tudo nosso é pré-concebido, né? Porque quando nós surgimos no mundo, as coisas já funcionam, né? Elas já estão pré-concebidas. E nem por isso elas são impedidas de acontecer ou de existir, né? Quando nós pensamos o racismo como discriminação, né? Discriminar é separar. Sim, a lógica do racismo separa pessoas, mas há lógicas que separam, mas não impedem o acesso, não impedem a convivência.
Então, o cruel mesmo, repetindo, a meu ver, em relação ao racismo, é essa natureza que ele tem de negar a humanidade da pessoa negra, negar a humanidade, né, de pessoas que são de povos originários. Isso é cruel. Você sabe, Iris, você falando aqui trouxe para a gente um pouco, alguns aspectos do racismo. Mas a gente escuta falar também um pouquinho de racismo estrutural. E a gente, às vezes, tem dificuldade de distinguir o que é uma coisa e o que é a outra, né? A gente sabe que existem alguns tipos de racismo, aqueles mais evidentes ao indivíduo e alguns dessa estrutura social, conforme você colocou um pouquinho para a gente. Esmiuça um pouco mais para a gente um pouquinho sobre quais são esses tipos mais comuns de racismo, ou que a gente vê mais nessa estrutura de racismo social, por favor. Uhum. Na verdade, tá? E a meu ver, assim, um posicionamento muito próprio, racismo é racismo, certo? Contemporaneamente, né, alguns entendimentos ou mesmo propostas, né, no sentido de detalhar um pouco mais ou categorizar essas dinâmicas do racismo, né, e nós chegamos a esse conceito que é o de racismo estrutural, né, que acabou inclusive circulando amplamente, porque ele adentrou a grande mídia, adentrou, né, o universo das redes sociais, todo mundo hoje fala em racismo estrutural, né, num entendimento assim bastante generalizado. É um conceito que chega para nós recentemente, a partir do pensamento do professor Silvio Almeida, né, que é o atual ministro de Direitos Humanos, e então o professor Silvio apresenta esse entendimento de que o racismo é estrutural, né, porque ele integra a estrutura, né, ele está aí como base das nossas inúmeras instituições sociais. Né? E isso impacta na perspectiva de vida, no sentido socioeconômico, no sentido de acesso a bens sociais, no sentido de garantia de direitos. Há recentemente uma polêmica, né, provocada a partir do entendimento de um outro intelectual, que é o professor Muniz Sodré, né, entendendo que o racismo não é estrutural, não. Tá? Ele pesquisa, argumenta, né, e a partir da lógica de funcionamentos, de fundamentos de terreiro de candomblé e das dinâmicas de religiões de matriz africanas, né, ele chega então ao entendimento de que o racismo seja de natureza cultural. Eu entendo os dois posicionamentos, mas não concordo com nenhum dos dois, dentro da perspectiva do que efetivamente eu considero, eu vejo e eu vivencie, né, como racismo pelo fato de ser uma mulher preta numa sociedade brasileira. Então, eu entendo o racismo, sim, como uma estrutura, tá? Mas antes de estar, né, seja nas instituições, seja no próprio terreiro, que também é uma instituição, mas antes disso tudo, ele só está nas instituições porque ele está em nós. O racismo alcançou uma condição de estrutura mental. E aí eu associo esse entendimento, naturalmente, né, em função de leituras prévias, né, e eu gostaria de referenciar o pensamento, né, de um grande intelectual negro da Martinica, né, que é o Frantz Fanon, né, autor de dois clássicos. O primeiro deles, Pele Negra, Máscaras Brancas, que foi, né, uma tese que ele elaborou e publicou em 1952, e que traz esse entendimento a partir do seu olhar como pesquisador, como profissional da medicina. Ele era um médico psiquiatra, né, e em diálogo com o pensamento do Jean Piaget, e isso num contexto francês, lá de pesquisas e estudos na Sorbonne, e então o Frantz Fanon, né, trata no inicinho do livro dele dessa perspectiva, sabe, dessa dinâmica, dessa natureza estrutural do racismo. E aí ele vai estudando os casos, daquela lógica que o universo empresarial chama de cases, né? Então, no caso da área médica, alguns pequenos estudos de caso, observações no meio da rua de como, por exemplo, crianças brancas, né, que estão em família reagem quando veem pessoas negras transitando pela rua. Então, são percepções, né, que vão chegar em entendimentos. E, então, resumindo, e eu concordo muito com isso. Tá? Nós temos estudos assim muito arraigados cientificamente, muito consolidados de como é que se dá, e aí via Jean Piaget principalmente, como é que se dá o chamado desenvolvimento cognitivo da criança.
certo? E quando eu me lembro de ter estudado isso lá atrás, porque eu sou da época do curso normal, né? A gente fazia normal e depois ia para a faculdade, e dentro dessa formação toda voltada para o universo pedagógico, né? Então, há décadas, né? A gente já lia o pensamento, essas teorias do Jean Piaget. E, ao mesmo tempo, quando eu associo convivências práticas que a gente vê, né, marcadas pelo racismo, e principalmente o que tem chamado bastante atenção, que é o fato de crianças muito pequenas já manifestarem racismo, né, a gente cai naquelas situações, por exemplo, de se lembrar daquela frase clássica do Mandela, né, de que ninguém nasce racista, ninguém nasce odiando ninguém pela raça, né, as pessoas são ensinadas a odiar. E se elas são ensinadas a odiar, elas podem ser ensinadas a amar, né? Então, a gente já percebe que a criança hoje de 2 aninhos, de 3 aninhos, as pesquisas de psicologia já comprovam isso. Elas manifestam racismo. Mas como assim? Percebe? Como assim? Se o racismo é estrutural, então essa criança deveria manifestar racismo quando adolescente, né? Ou quando adulta, quando ela estiver transitando pelas estruturas sociais, né? Então, isso também é mais uma prova de que o racismo é estrutural, sim, porque ele já corresponde a uma estrutura mental que se forma, né, nas nossas cabeças desde que nós somos pequenininhos. Então, se começa desde que nós somos pequenininhos, isso traz para nós uma outra inferência, que é o fato de que o racismo, então, é ensinado em casa. Porque quando nós somos piquititinhos, nós vivemos, a nossa vida é casa, certo? Isso, então, Bruno, mostra para nós que é gravíssima a situação. Gravíssima. Professora, você colocou o elefante no meio da sala, né, para a gente discutir, e acho que é necessário, é importante. Eu sou supervisor e vejo isso nas minas escolas, casos em educação infantil, onde a gente já percebe essa manifestação do racismo. Mas olhando para esse contexto, e até para a gente poder discutir um pouco mais e aprofundar essa discussão que a gente tem feito aqui, existe agora, fala-se muito sobre o racismo ambiental, pensando na negativa de direitos que se colocam, né, de acesso para essa comunidade, e isso vai influenciando nessa formação, nessa concepção desse inconsciente coletivo, é isso? Eu posso entender que essa negativa desse ambiente vai influenciando? Como é que esse racismo ambiental, essa falta de acesso a direitos, vai interferindo nesse ponto? Na verdade, quando a gente pensa o racismo, né, nessa interface com o ambiente, né, a gente está pensando o fato de pessoas que são rechaçadas da sociedade devido ao seu pertencimento racial, né? Então, a elas é negado tudo isso que a gente já falou, né, em termos de convivência básica, né, de escola, de direito. O direito está garantido constitucionalmente, mas na prática, né, ele não se realiza. Restaurantes, né, espaços culturais, uma série de situações em que a gente vê o racismo ali funcionando plenamente. E quando nós pensamos o racismo, então, nessa perspectiva ambiental, né, nós precisamos considerar aquele fator socioeconômico, né, que é aquilo que acirra ainda mais esse racismo estrutural, ou seja, esse entendimento mental que nós temos, tá, de que a pessoa, né, que tem a cor da pele diferente, que tem, né, os traços diferenciados e por isso são considerados de outra raça, né, que elas sejam inferiores e que naturalmente, então, elas, por serem inferiores, elas não precisam, por exemplo, viver bem. Elas não precisam, por exemplo, né, que o caminhão de lixo passe todos os dias nas ruas em que elas moram. Elas não precisam, por exemplo, né, de qualidade de vida porque moram perto de lixão, não precisam de qualidade de vida porque muitas das vezes são de famílias ribeirinhas, né? Não precisam ter os mesmos direitos ali de que quem vive, né, numa perspectiva urbana, né, e central, no sentido, né, de ter os direitos todos garantidos. O fato é que o racismo ambiental acaba sendo muito marcado, né, por essa naturalização, sabe, de que a qualidade de vida não seja uma necessidade para todos os seres humanos, certo?
Então, por exemplo, muitas pessoas argumentam que não existe racismo ambiental, né? Ou até mesmo que não exista o racismo, porque a questão é econômica, né? Esse é um grande debate bem antigo. Né? Se a gente pegar em linhas gerais, nós temos, principalmente hoje, né, segunda década do século XX, nós temos várias pessoas negras que são classe média, né, alguns poucos, mas nós temos negros que são ricos, e nem por isso eles estão livres, né, de passar por situações de racismo. Então, a gente sabe muito bem que, de fato, não é o racismo de natureza socioeconômica, econômica, né? Mas esse econômico, claro, né, amplia, intensifica e aprofunda esse fosso, né? Porque a gente sabe também que por motivação histórica, né, de todo o processo de escravização negra, né? Então esses milhões e milhões de africanos escravizados, né, torturados, violentados das maneiras mais cruéis que a gente possa imaginar, né? E quando a gente tem no Brasil o fato histórico da abolição da escravatura e todos são aí jogados no meio da rua, né? Então a gente tem um contingente negro que já era a maioria da população brasileira, né? Esse contingente negro é por aí, percebe? E esse por aí, né, com o passar dos séculos, acaba resultando em estruturas sociais que nós temos hoje, né? Por exemplo, as chamadas comunidades, né, as chamadas favelas. Se a gente ampliar, né, e chamar de periferia em geral, porque está afastado do centro, né, está nas bordas, nas margens, então está em condições periféricas. Então, quando nós pensamos tudo isso junto, naturalmente nós vamos cair, né, num entendimento de ambiente, né, desse ambiental, que muitas das vezes é pensado com aquela exclusividade, né, de flora e de fauna, né? E não um ambiente num sentido mesmo de contexto, de ambiências de vida que podem ser culturais, né? Podem ser, sim, ecológicas, né? Podem ser também de ordem educacional, podem ser de ordem trabalhista, né? Mas o racismo estrutural, desculpe, o racismo ambiental, né, da maneira como vem sendo concebido hoje, né, ele está focado nessa perspectiva ecológica, na perspectiva da sustentabilidade, certo? Então, se a gente considera tudo isso junto, né, não dá para a gente continuar, né, naturalizando que a pessoa, porque ela é negra, porque ela não tem poder aquisitivo, que seja natural que ela não tenha, por exemplo, o saneamento básico. Percebe? Não é natural a gente considerar que lá na vila onde ela mora, né, que não precise ter limpeza pública. Né? E a gente sabe que limpeza pública é uma questão ambiental. Sim. Não é verdade? E Sim. A gente tem tido, até gostei muito, né, de uma publicação que foi feita pelo Partido Verde essa semana, o Verde de Minas, e uma publicação que a equipe de comunicação fez, né, trazendo uma alternativa, né, de minimização desse racismo ambiental, que são as hortas comunitárias. Show. Veja bem, né, se a gente pensa uma vida de pessoa de baixa renda, né, e a gente sabe que, né, no Brasil é uma população majoritariamente negra, por isso o entendimento sobre o racismo, né, e essas pessoas em geral, né, por estarem nessas condições, não conseguem comer fartamente, então que é um procedimento básico, técnico, né, e principalmente de origem agrária, né, que é uma origem muito frequente e muito natural, né, para quem é considerado de outra raça, certo? Então, essa vivência agrária natural aos povos originários, né, tanto os nossos chamados ameríndios, quanto também aos povos africanos e seus descendentes. E, por outro lado, a gente tem um fator muito importante em relação a essas hortas, né, porque elas são comunitárias. E essa dimensão de vida comunitária, né, é o que há de mais natural e mais tradicional junto a povos de tradição oral. Né? Então, as hortas comunitárias elas são como um renascer mesmo, sabe? Né? Dessa dimensão do comunitário, de uma vida partilhada, né? da possibilidade de viver em conjunto, de partilhar comida.
né? O que significa partilhar vida. Então, essa nossa dimensão verde, né? Essa nossa dimensão que hoje em dia tem sido generalizada, né, em termos da chamada sustentabilidade, né, mas eu gosto muito dessa dimensão verde, sabe, que leva diretamente para a natureza, né, para os elementos da natureza e o quanto a natureza é vida, né, isso é de fundamental importância, né, nessa perspectiva, por exemplo, de combate ao racismo ambiental. Verdade. A própria natureza pode ser, sabe, ali acessada. O caminho, né? Sim, como um caminho possível de vida para quem está historicamente rechaçado simplesmente porque não é branco. Deixa eu pegar esse gancho, porque a gente citou um pouquinho aqui desse espaço de convívio, né? Da sociedade, falou um pouquinho sobre a escola, a educação. Você é professor, a gente não pode tirar a escola aqui do nosso bate-papo, da conversa. Uhum. Infelizmente, a gente tem aí, na educação, a falta de representatividade, né, e a ausência de abordagem mais inclusiva, até mesmo nos conteúdos. Ainda que a gente tenha amparo legal, né? A professora já trouxe aqui para a gente que existem alguns direitos positivados na lei, mas que de fato não se efetivaram. Então, assim, na sua visão, como que está esse racismo dentro da educação e quais os caminhos, as alternativas que a gente pode ter para a melhoria disso? Pensando que aquela criança, né, já aprende o racismo no seio do seu lar, mas que ela também passa um espaço na escola e a escola pode ajudar a desconstruir essa concepção. Como é que a gente vê isso na educação, professora? É muito bacana você colocar, né, essa reflexão, principalmente porque você fala de educação, né? Então aí nós temos um olhar mais ampliado em termos de sistema educacional brasileiro, né? Se a gente pensar a educação na perspectiva da escolarização. E também a educação, né, a partir daquilo que nós, hoje em dia não se usa mais essa expressão, né, mas eu sou de outro tempo, então eu sou de um tempo em que educação era sinônimo de berço também, né? Então, quando você traz educação, isso é muito pleno, porque eu acredito mesmo, né, de que ela seja o caminho fundamental para poder minimizar essas nossas mazelas sociais. Então, no caso específico, por exemplo, da educação infantil, né, e da educação básica como um todo, né, nós temos, como você já bem disse, né, aparato legal, né, nomeadamente a Lei 10.639, que este ano, né, está aí num momento, digamos, celebrativo, né, 20 anos de existência, porque ela é de 9 de janeiro de 2003. E ainda, né, também como nós já falamos, ainda que haja, né, obrigatoriedade legal, né, já havia, porque a LDB, né, que é de 96, ela já garantia esse tratamento da diversidade, né, mas a diversidade foi entendida de uma forma muito ampla, muito generalista, sem considerar, né, especificamente situações, principalmente, né, o caso de racismo, por exemplo, né, ou das relações raciais. Mas o fato é que nós temos uma série de possibilidades hoje em dia, sabe, Bruno? No caso da educação básica, principalmente leitura. Leitura, leitura e leitura. E que tipo de leitura? Há uma categoria hoje já bastante consolidada, né, que eu costumo chamar de leitura afroliterária. Até mesmo nessa pesquisa que você mencionou, né, que foi um primeiro pós-doutorado que eu fiz em 2014, né, eu me voltei totalmente para essa perspectiva, sabe, de pensar metodologias, tá, de ensino de literaturas africanas, no caso específico dos países de língua portuguesa, né, que são a minha especialidade, e também essas literaturas, ou seja, literatura de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Literaturas desses 5 países articuladas à produção literária negra brasileira e como que elas podem naturalmente transitar nos nossos espaços escolares, certo? Nós temos alguns elementos que dificultam, que esbarram, veja bem o termo que eu vou usar, que impedem, tá? Então, se impede é porque nega. E se nega é racismo, percebe? Tem gente que não entende porque, não, isso é fala de militante, é mimimi, tudo é racismo. Não, porque o racismo corresponde a uma racionalidade, ele é uma estrutura mental,
Percebe? Então, ele é uma racionalidade que vai aí perpassando as nossas vidas sociais, né? E dinamizando tudo e principalmente cristalizando modos de ser, de pensar e principalmente de fazer. Então, nas nossas escolas, nós temos desafios que têm a ver principalmente com os gestores escolares, tá? Muitas vezes o professor, né, ele quer fazer, mas ele não é autorizado a. Muitas das vezes, em sala de aula, o professor percebe a demanda que vem dos seus alunos, a partir, né, de posicionamentos que eles trazem nos debates, nos momentos de troca, e esse professor não consegue responder, ou porque ele não recebeu formação para isso, ou porque ele não tem autorização para tal. E hoje em dia nós ainda temos um outro desafio. Nós sabemos que o Estado é laico, né, que o espaço escolar público, né, precisa manter essa laicidade, né? Porém, nós temos uma resistência muito grande quando esses livros, né, de leitura afroliterária vão para as nossas escolas por conta do pertencimento religioso de algumas famílias, tá? Porque aí, né, a religião, na perspectiva de dogma, e hoje já se tornou não só dogma em termos de fé, mas dogma também ideológico, né? Porque hoje já se misturou muita coisa, né? Quer dizer, sempre foi misturado, mas hoje está ali de forma muito acirrada, né? Mas o fato é que a gente vai percebendo, né, reações das famílias quanto à convivência natural, né, com aquilo que vem sendo ali, principalmente nos livros literários, né? Que literatura como arte, então é representação, né? Então, certas situações que vêm sendo representadas nos livros afroliterários. No caso de ilustração, por exemplo, nos livros para crianças, né, qualquer detalhe, qualquer traço, há famílias que, não, isso é macumbaria. Olha só. Então, a gente tem, sabe, um contingente enorme de uma percepção que é totalmente ignorante, né? Uma coisa ali grotesca mesmo, bronca, né? E que se sustenta nesse racismo na condição de estrutura mental. Né? Agora, como você falou em educação, né, a gente pode pensar que isso vai acontecer lá no segmento do ensino fundamental, tanto no 1 quanto do 2, vai acontecer no ensino médio, e no ensino médio nós temos um fenômeno muito bom, que é a faixa etária desse alunado. Né? É uma juventude que está no ensino médio, e é uma juventude que hoje não aceita essas formas de rechaçamento na sua maioria. Nós temos uma juventude muito crítica, né? Uma juventude com muito posicionamento, e ela não aceita o rechaçamento racial, ela não aceita o rechaçamento sexual e também na dimensão de gênero, né? Ela não aceita esse rechaçamento a partir da perspectiva que é a mais antiga, né? A socioeconômica, não aceita. Então, essas questões na educação infantil têm determinado impacto dentro da escola, e quando elas estão ali circulando no contexto de ensino médio, por exemplo, elas trazem um outro impacto na escola, tá? Um impacto que é de posicionamento, que é de recusa desse alunado, que é de protesto desse alunado contra o racismo. E nós temos ainda a dimensão da educação superior, né? Na educação superior, nós temos ainda pelo menos duas dimensões a considerar. Primeiro, porque a gente tem um outro perfil de alunado, né, nas últimas décadas por causa, né, da lei de cotas. Eu fico muito feliz, eu nunca tive tanto aluno negro na minha vida. Nunca tive. E isso é genial. E eles falam comigo, né, também, e como né, a gente está falando de uma juventude bastante crítica e politizada, né, eles verbalizam mesmo, sabe, assim, nos primeiros dias de aula: professora, eu estou muito feliz, você é a primeira professora negra que eu tenho em toda a minha vida escolar. Vários falam isso, sabe? Então, a gente tem, sabe, na universidade também essa dinâmica, né, porque ainda que sempre em menor incidência, infelizmente, né, mas nós temos nas escolas públicas de educação infantil e principalmente do ensino fundamental e médio, nós temos um percentual maior de professoras e professores negros comparativamente ao percentual de negras e negros docentes nas nossas universidades, tá? E aí é que nós chegamos a um segundo desafio, que é a condição desse docente, dessa docente negro,
negra, né, na Universidade Pública Federal, principalmente. É o meu caso específico, e eu falo agora, né, já numa perspectiva mesmo de testemunho, de vivência, né? Então, não importa que eu seja altamente qualificada, percebe? Assim como todos os meus colegas são, todo mundo tem título, todo mundo é doutor, quase todo mundo já fez um pós-doutorado, né? Não há uma diferença nessa perspectiva, certo? Mas, quando se trata da perspectiva de garantia de direitos, na perspectiva, né, de condução de conteúdos, na perspectiva de um debate crítico coletivo sobre o que seja o melhor para uma universidade pública federal, aí vem essas dinâmicas, esses processos que são de rechaçamento, entre eles o racismo, certo? Então, a preta, ela tem que dar mais aulas do que os brancos. A preta quer fazer pesquisa, nossa, que bobagem, sabe? Para que tanta pesquisa? Não precisa disso. Ou tentativas de desqualificação, que é uma forma também de negar, né? Mas o fato é que, né, o que eu mais vivencio, né, e eu nunca havia passado por essa experiência, e são décadas de docência em educação superior, né, no ensino privado inicialmente, né, e nos últimos 14 anos no ensino público federal, né? Mas o que mais me chama a atenção é a criação de critérios exclusivos só para mim. E isso é racismo, percebe? Porque são critérios não para o meu crescimento, não são critérios para que eu deslanche, não são critérios para que eu desenvolva ainda mais o meu potencial acadêmico, intelectual. Não, são critérios para negar. São critérios para impedir. O que é isso? É racismo. Isso. Percebe? Professora, você está trazendo uma coisa que é fantástica. Você disse o quanto seus alunos se reconhecem em ti, essa importância da representatividade que você trouxe aqui na fala. Eu lembro de uma aluna aqui na rede municipal, numa escola, ensino fundamental, que estava triste com a diretora pedindo remoção da escola, porque a diretora era preta, era negra, e ela se identificava com a diretora, e agora a referência dela estava indo embora ali da escola, né? E eu queria puxar esse gancho, né, da representatividade aqui para a gente falar, porque a gente tem pessoas brancas discutindo sobre a questão negra. Mas, como a senhora falou, criando critérios que não nos empoderam, né? Que nos discriminam, na verdade. E aí eu queria puxar esse gancho da representatividade, mas olhando também para a importância das candidaturas negras nesse processo, para a importância da gente ocupar os espaços de voz, de representatividade e os espaços de poder também. Fala um pouquinho para a gente dessa importância da representatividade nos espaços de poder, de tomada de decisão, por favor. Sim, Bruno, é exatamente isso, né? Nós precisamos ocupar esses espaços, certo? Muitos de nós ocupamos, né? Tanto em espaços de educação, né? Como eu mesma falei, né? Sou ainda das poucas docentes negras de universidade pública federal no Brasil, né? Nós somos muito poucas. E, por outro lado, o que eu vou dizer, né? Vai acontecer nas empresas, tá? Vai acontecer, né? Por exemplo, no próprio contexto político, né, em termos de gestão pública, de administração pública, que é o fato, sim, de algumas de nós, né, chegarmos, adentrarmos esses espaços centrais. Isso é genial, isso é fundamental, né, em termos de representatividade. Então, é assim de um efeito chocante para as gerações mais novas, né? Porém, nós temos ali a reprodução, ainda que estejamos em espaços centrais, mas a reprodução de tudo isso que a gente discute a respeito do racismo, tá? E também a reprodução de muito do que nós passamos nas nossas trajetórias por décadas até chegarmos a esses espaços considerados, né, elevados, portanto, aí, centrais, que é o fato de nós continuarmos sendo praticamente os únicos, tá?
Por muitos anos eu fui a única aluna negra da minha turma, certo? E isso acontece com a grande maioria. Você vai ter por anos, né, um empresário ou alguém, né, que seja um funcionário ali bem graduado de uma empresa ou de uma grande empresa, né, ele está lá há décadas e há décadas ele é o único negro naquela empresa, certo? Então, nesse sentido, a gente ocupa os espaços, a gente ocupa, mas outros tantos precisam ocupar. Por quê? Né? Não podemos ocupar sozinhos, porque nós estamos sempre, né, nessa condição histórica de resistência. Resistência é luta, e quando nós adentramos esses espaços, a luta cresce potencialmente e ela se torna uma guerra, porque são espaços muito áridos e espaços, né, historicamente também marcados pela recusa ao negro, pela recusa, sabe, à presença, né, a recusa da presença desse corpo preto, entendeu? O corpo preto incomoda. O corpo pode até nem ser preto, ele pode ser um corpo num tom mais claro, né? Mas o fato de a pessoa apresentar outras características da sua negrura, né, é um fato que incomoda, que gera desconforto, que é suficientemente grande para poder justificar a exclusão, as inúmeras tentativas de eliminação daquela ou daquele profissional que conseguiram, né, daqueles que conseguiram adentrar esses espaços, sabe? Então não é fácil. E isso costuma provocar adoecimento, certo? Hoje, né, a gente está num tempo em que, por diversos fatores, né, muitas e muitos de nós somos conduzidos ali, né, uma coisa coercitiva mesmo. Você é jogado, sabe, forçosamente numa condição de instabilidade emocional. Não é fácil a gente estar sozinho, entendeu? Nesses ambientes. Claro que os nossos colegas de trabalho, né, não são 100% racistas. Nós temos apoios, né, há pessoas que nos fortalecem nos momentos de recusa, né? Mas você vê que na perspectiva da representatividade, né, você continua sozinho, tá? Então, isso é uma loucura, entende? Porque você vem de uma infância marcada, né, por quase uma condição quase que exclusiva como pessoa negra nesses espaços, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, você chega à sua maturidade e continua num sistema que mantém essa mesma exclusividade para raríssimos negros, né, que podem adentrar. Então, isso é perverso demais. Sim, e acho que é nessa perspectiva, inclusive, que eu queria até abrir um parênteses aqui, muito importante para a gente pensar, que é por isso que o Partido Verde tem aí a sua Secretaria de Direitos Humanos e Diversidade, que o Partido Verde tem o coletivo do Afroverdes, para que a gente ocupe esses espaços de maneira coletiva e não individual, né? A gente tem buscado essa construção de políticas inclusivas, da valorização da diversidade étnico-racial em todos os espaços. O Partido Verde tem esse compromisso. E para você que está aqui acompanhando a gente, se você já conhece, quer conhecer, quer entrar nesse nosso universo, nesse coletivo do Afroverdes, da diversidade, direitos humanos, manda uma mensagem para a gente, deixa um comentário aqui do lado que vai ser muito importante para a gente, você conosco nesse processo, nessa construção de uma sociedade que se posiciona contra o racismo de maneira antirracista, constrói um espaço melhor. E aqui, Iris, já caminhando para o nosso final dessa nossa conversa deliciosa, a gente ainda tem aqui, acho que 2 perguntinhas, mas eu queria te perguntar uma coisa em especial, né? O que não é racismo de verdade? Porque a gente escuta também algumas atrocidades ali que tentam desconfigurar o que é racismo, né? O que não é racismo, na verdade, nessa construção teórica, os estudos que você faz para a gente deixar claro aqui para as pessoas também? Olha, só não é racismo quando não há a negação da pessoa, da humanidade daquele ser devido ao seu pertencimento racial. Quando não há essa negação, não há racismo, certo? Minha resposta é bastante objetiva nesse sentido. Não, então, é só a gente fazer um exercício de reflexão.
né? A gente vê situações, a gente passa por situações, então a gente consegue também analisar essas situações, né? É uma questão básica. Olha, aquela pessoa, de alguma forma, foi negada em termos de direito, em termos da presença física do seu corpo, certo? Houve algum tipo de negação por causa do pertencimento racial, certo? E aí a gente precisa também, sabe, considerar uma questão, principalmente porque você trouxe, né, esse universo da educação, que é muito caro para nós, já que somos, né, um professor, uma professora, então realmente a educação é genial. Porque nessa perspectiva, você já havia me perguntado lá atrás também, em termos dos racismos, vamos dizer assim, né, há um tipo de racismo que vai dialogar com isso que a gente está falando agora, que é aquele tipo de racismo que às vezes não se explicita, né, nessa perspectiva do fenótipo, tá? Mas muitas das vezes, principalmente no contexto educacional, é um tipo de racismo que vai se manifestando a partir da perspectiva do conhecimento, que é o chamado racismo epistemológico, sabe? Essa negação, por exemplo, que nós temos da existência das filosofias africanas. Isso é racismo, percebe? É uma negação que impede que os princípios filosóficos africanos circulem naturalmente entre nós. Nós temos, principalmente nas nossas universidades, ainda hoje, depois de tanto debate, né, de tantas conquistas, mas ainda nós temos muita resistência ao pensamento, à produção intelectual, né, de pessoas negras de diversos lugares do mundo, tá? Sempre com essa perspectiva de porque não é europeu, portanto, não é branco, historicamente, como categoria, né? Então não é de qualidade ou simplesmente não é, tá? Então a negação é que né, e repito, porque eu entendo dessa forma mesmo, né, essa natureza perversa do racismo. Ele nega, sabe? E nós, né, pretas e pretos vivos no mundo hoje, como assim? Percebe? Quando eu me encontro em situação de racismo, a primeira pergunta que eu me faço, como assim? Sabe, essa pessoa olha para mim e ela não consegue entender que eu sou um ser humano. Peraí, menos. E não venha me dizer que isso é patologia, não. Percebe? Não dá para chamar de Não é mimimi, patologia, né? não. Entende? Não é patologia. Isso, para mim, hoje é uma estratégia, certo? Porque ser racista hoje é estratégico no sentido da manutenção dos privilégios. Não tem nada de patológico. Iris, tá? Você sabe que o nosso papo tá uma delícia. Por mim, a gente continuava conversando durante horas aqui. A gente com certeza vai ter mais um programa depois para conversar. Vamos empretecer esse Torta de Climão mais uma vez, mas a gente precisa terminar esse bate-papo. Sim, a gente espera certeza. ter contribuído, né, com essa construção, com essa discussão tão importante aqui. Quero deixar um recado para todo mundo que está acompanhando a gente aqui, não esquecer de se inscrever, de curtir, de compartilhar um pouco essa nossa conversa, para que ela chegue a tantos outros espaços como a gente tem buscado alcançar. Você que chegou aqui um pouquinho pelas nossas redes sociais, eu queria agradecer os nossos parceiros da Fundação Verde, Herbert Daniel, a Juventude do Partido Verde, o PV Diversidade, o PV Mulher, o Afro Verdes, e esse foi o nosso Torta de Climão, um programa realizado pela Secretaria Nacional de Comunicação do Partido Verde com a produção da Proempresa. A gente vai liberar, Iris, durante a semana, algumas pílulas com alguns trechinhos dessa edição do nosso Instagram, para que o pessoal possa ter um gostinho de quero mais e ir compartilhando com seus amigos, tá bom? Iris, muito obrigado, galera, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Eu que agradeço. Beijo grande.